professores! Mais uma aula, que bênção saber que você está aí nos assistindo. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. É um prazer saber que você está aí do outro ladinho. Obrigada pelos comentários, obrigada por todo o seu carinho, obrigada por ser assíduo aqui nas aulas, por aderir aos nossos conteúdos. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua classe. Muito obrigada aqui pela preferência. E vamos lá, nós já estamos na aula de número 5. Deus fala com José em sonho. Ponto central, Deus sempre cumpre a sua palavra no tempo certo. Não é antes, não é depois, é no tempo certo, porque tudo que Deus faz é bom. Destaque bíblico, que o aluno saiba que não podemos perder a fé nas promessas de Deus. Ele sempre cumpre a sua palavra. Não podemos desanimar, né? Por mais assim que o desânimo vem, mas temos que estar sempre pensando, Deus falou, ele não é homem para que minta. Curiosidade. O Egito, agora nós vamos para o Egito. O Egito é um país que liga o Nordeste da África ao Oriente Médio. Remonta ao tempo dos faraós. Nossa, quem não lembra do Egito, né? Dessas pirâmides dos faraós. Monumentos construídos milênios atrás ficam localizados ao longo do fértil vale do Rio Nilo, outro rio muito famoso, como as colossais pirâmides de Gizé e as esfinges, além do templo e das tumbas do Vale dos Reis, ambos em Luxor. A capital, Cairo, abriga monumentos otomanos como a Mesquita e o Museu Egípcio, com uma coleção de antiguidades. Esses dias eu estava olhando, sabe, professores, procurando entender um pouquinho, né, sobre a arqueologia, sobre os museus lá do Egito. Nossa, como tem coisas que a gente fica assim, não tem como dizer que a Bíblia não tinha razão, né? Como tem coisas, como a história é rica, como é maravilhoso a gente estudar a Bíblia e ir atrás desses conteúdos, né? Então é muito maravilhoso, é muito bom, eu fico encantada. Vamos lá, vamos agora para algumas curiosidades, né? Como na maioria dos países muçulmanos, o domingo é considerado um dia útil no Egito. Olha só, as sextas e os sábados são considerados fins de semana, sendo a sexta o dia mais importante para os muçulmanos, é o dia do descanso. É proibido beber em locais públicos. Você pode ser preso caso desobedeça. Bebidas alcoólicas são vendidas apenas em estabelecimentos comerciais autorizados. Nossa, isso aí podia vir para o Brasil, essa lei, né? O Sudão é o país que possui mais pirâmides. O Egito fica em segundo lugar nesse quesito, que olha, quem diria, né? A gente sempre lembra do Egito por causa das pirâmides, mas ele fica em segundo lugar no quesito de pirâmides, né? O Sudão, ele contém mais pirâmides. Os egípcios foram os responsáveis por inventar o calendário com 65 dias. A capital do Egito, Cairo, é a maior cidade de toda a África e Oriente Médio. As leis de trânsito não são respeitadas pela maioria dos egípcios, inclusive não é cobrado o uso do cinto de segurança. Na cidade do Cairo moram cerca de 20 milhões de pessoas, por isso é considerada a cidade mais populosa da África. É totalmente comum revistarem as pessoas com aparelho de raio-x em parques, shoppings e locais públicos para evitarem atentados. E é proibido beijar pessoa na rua. Caso desobedeça, pode ser preso. Nossa, essa lei aí é bem crítica, né? Vamos voltar aqui. E qual é a nossa missão de hoje, né? Que é orar pelo Egito. Já botei aqui o nosso bonequinho, já subi aqui para a bandeirinha do Egito. Então, o Egito é um país majoritariamente muçulmano, com a minoria significativa de cristãos, principalmente coptas. Enquanto o Egito tem uma longa história de coexistência religiosa, os cristãos podem enfrentar alguns desafios ao pregar o evangelho no país. Alguns desses desafios incluem
Leis e restrições religiosas. Embora o Egito tenha uma constituição que garante a liberdade religiosa, existem leis e regulamentações que podem restringir a liberdade de expressão religiosa. Temos ali também, intolerância religiosa. Em alguns casos, pode haver intolerância religiosa por parte de indivíduos ou grupos radicais. Isso pode se manifestar em discriminação social, violência ou hostilidade contra os cristãos. Deixa eu ver aqui onde está. Vamos lá. Controle estatal. O governo egípcio mantém um certo controle sobre as atividades religiosas que exige que as igrejas cristãs obtenham aprovação oficial para construir ou renovar locais de culto. Extremismo religioso. Grupos extremistas que operam no Egito podem representar uma ameaça à segurança, não apenas para os cristãos, mas para a sociedade em geral. Esses grupos podem usar a violência como meio de impor suas visões religiosas. Então, é um país que precisa, que a gente vá lá com os missionários. Precisamos orar muito por esse país, não só por esse, mas por tantos outros. Nós precisamos orar, precisamos investir em missões, contribuir. Muitas vezes nós não podemos ir, mas o nosso investimento e a nossa oração vai aonde nós talvez nunca iremos. Vamos lá, memória em ação. Podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Isso se encontra em Hebreus, capítulo 10 e o versículo 23. O que eu fiz aqui? Para nossa memorização. Tem aqui Jesus aqui bem lindo, abraçando o globo terrestre, demonstrando uma forma de amor, de carinho, e dentro dele contém o plano da salvação. Então, nós vamos explicar esse versículo usando o plano da salvação. Então, a gente vai estar, depois, claro, que você leu na Bíblia com a sua criança, e nenhum visual pode tomar o lugar da Bíblia, Você precisa ter ali esse contato com a Bíblia, ler com a sua criança, aí depois sim que você vem com a parte pedagógica, que é o visual. E você vai estar ali mostrando, crianças, o nosso versículo diz que podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. E se encontra, lá em Hebreus 10 e 23. Mas o que essa cor nos lembra? Aí, como já tem aqui o desenho, é claro que a criança vai estar falando do céu. Então, você vai estar ali falando do plano da salvação, Nós nosso versículo, nós podemos confiar que Deus vai cumprir as suas promessas. E qual é a promessa que Deus nos fez na Bíblia? Que Ele vai voltar e que Ele ia para o Pai preparar um lugar para a gente. E Ele vai voltar para nos buscar. Então, aqui você pode estar falando, ali está falando sobre José, Mas a gente vai estar trazendo esse versículo bíblico para os dias atuais da nossa criança. Crianças, mas o que se nos separa do céu? É o pecado. Nós vemos o quê? Que há uma promessa. Jesus, ele foi preparar. Há um céu nos esperando, mas algo pode nos afastar dessa promessa, que é o quê? O pecado. E o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Então, nós, somos frutos, agora esqueci a palavra de falar, mas nós somos gerados, do pecado. Então, assim, nós temos isso, nós herdemos isso de Adão, mas o que nos garante esse céu? É o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Então, Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele entregou a sua vida para nos salvar. E todo aquele que aceita, que acredita nisso, que acredita no Senhor, que Ele seja o Salvador da nossa vida, o nosso coraçãozinho, ele fica limpinho. E o Jesus, ele nos abençoa. E quando isso acontece, que nós entendemos o sacrifício na cruz, que entendemos que há um céu nos esperando, que entendemos que não conseguimos viver sem Jesus, é como a cor verde, nós estamos crescendo, é como uma plantinha, Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, estamos crescendo espiritualmente. E quando a gente está crescendo espiritualmente, nós precisamos o quê? Nós estamos orando, precisamos ler a Bíblia e nós precisamos o quê? Divulgar esse Jesus para todas as pessoas e dizer para elas
que Deus ele é fiel e que nós podemos confiar nele de todo o nosso coração, porque Deus sempre vai cumprir aquilo que nos prometeu, e uma dessas promessas é um dia voltar para nos buscar, e a gente precisa falar isso para as pessoas, que há sim algo que nos separa de Deus, que é o pecado, mas que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e ele limpa o nosso coraçãozinho, para que a gente possa ter acesso a essas promessas que é o céu. E vamos lá para explorando as Escrituras. Professores, eu trouxe hoje uma aula um pouquinho diferente, e eu aconselho você a passar um filmezinho sobre a história de José. Eu deixei no Drive o filmezinho, ele não é longo, não, ele é um filmezinho curtinho. Eu deixei lá só para você baixar, tem um videozinho lá, porque você possa fazer uma sessão de cinema com os seus alunos. E também deixei um videozinho que marca sobre um recadinho, que para você possa estar divulgando no grupo dos pais durante a semana. É um recadinho muito lindinho, é um videozinho que fala ali sobre cinema, muito legal, sobre episódio do filme, do que vai acontecer. Então é bem legal, vai lá, baixa lá que você vai gostar e você pode estar enviando no grupo dos pais, para os seus alunos, para aguçar a curiosidade deles de querer participar dessa sessão de cinema. Mas o que mais que eu fiz aqui? Como nós estamos falando em sessão de cinema, eu fiz tipo um rolo de filme, e nesse rolo de filme está todas as imagens da nossa história. São imagens aleatórias que eu fui montando aqui e que marca, né, que tudo que o Papai do Céu faz é perfeito, e tudo que aconteceu na vida de José foi permissão de Deus, né? Deus tinha um propósito na vida de José, e Deus prometeu para José em sonho, quando ele ainda era garoto, né, que os seus pais, Deus falou para ele que os seus pais e seus irmãos iriam se curvar diante dele, e até isso acontecer, José passou por muitas aflições, muitas coisas ruins aconteceram, que você possa também estar contando assim a história para suas crianças. Aqui um momento que ele é vendido, aqui um momento que ele se torna governador, e aqui um momento em que Deus agora, né, no governador, é que Deus começa a cumprir as suas promessas na vida de José, porque tudo é um tempo determinado para Deus. Não é hoje, né? Às vezes nós somos muito imediatos, queremos tudo para hoje, para ontem, né? Se possível, para ontem. Mas com Deus não funciona dessa forma. E até esse tempo de espera, isso nos aperfeiçoa, nos faz aprender. E esperar em Deus é aprender, né? Então, José, em todo momento, ele foi muito humilhado, muito afligido, mas em todo momento ele não se revoltou contra Deus, não. Ele aprendeu, e Deus cumpre a sua promessa, e Deus fez dele um grande governador do Egito. E sim, teve ali um encontro com a sua família, e se cumpriu aqui no último quadrinho o que aconteceu aqui nesse primeiro desenho, né? Se cumpriu que o pai e os irmãos serviam a José. O que eu sugiro para você, se você não querer fazer o filmezinho, que é muito legal a sessão de filmezinho, eu sugiro para você que você coloque num rolinho, ó, enrole tudinho aqui certinho, e na medida que você for estar contando, você vai estar desenrolando e mostrando quadrinho por quadrinho para as crianças. Vamos lá, né? E também temos aí atividades significativa, né, atividade bíblica aí que você possa estar falando, aplicando, né, com a sua criança. E temos aí um modelo de lembrancinha, eu faço parte. É uma sacolinha e tem ali do momento do cinema, se você for aderir à ideia do filme, né? Tem também lá no Drive convitezinho que você possa estar fazendo a impressão para a criança entregar na escola para os seus alunos, para os seus amigos, para os seus vizinhos, que ela possa estar entregando ali, porque agora a nossa aula vai ser uma sessão de cinema. Leve a sua televisão de casa. Eu não tenho. Eu já trabalhei em igreja também que não tinha professores. Eu levava o notebook, eu levava a caixinha de som, porque o som do notebook era pequeno. A gente sempre acaba dando um jeito. Eu via uma pessoa lá, às vezes um professor, um irmão da igreja que tinha uma televisão maior, se ele poderia nos emprestar, deixava tudo instaladinho pra gente. Então, assim, hoje eu trabalho numa igreja que já tem na própria sala, já tem uma TV. Mas nem todas as igrejas têm essa realidade, né? Mas a gente, quando quer, a gente dá um jeito. E quando eu trabalhava assim, em congregações menores,
Sempre eu dava um jeito e fazia. Às vezes eu pedia, sabe, para as crianças levarem uma mantinha, um travesseiro, para elas ficarem bem acomodadas na hora de assistir o filme. Fazia aquela balde de pipocas. Então, olha que legal, a criança ficava ali assistindo o filme todas empolgadas, comendo a sua pipoca, era bem interessante. E após o filme, você pode estar ali relembrando com essas crianças, né, o que elas aprenderam, para elas virem ali, né, aplicar agora no coraçãozinho toda a história de José. Então, professores, essa também já foi mais uma aula, que rápido, né, que tem passado as nossas aulas. Eu agradeço muito de coração, mas semana que vem nós já estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe muito a sua vida.